Boa noite, veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 1º de junho. Passageiros que chegam da Índia, no Rio de Janeiro, estão sendo testados para Covid nos aeroportos. Pernambuco investiga a possibilidade de uma nova cepa da Covid circulando no agreste do estado, por causa do aumento de casos da doença. A cheia do Rio Negro, em Manaus, atinge o maior nível já registrado em 50 anos de medição. E ainda começa o mês de junho e com ele as tradicionais festas juninas. Mas este ano elas serão diferentes por causa da pandemia. É agora no Brasil TV. Começaram a funcionar hoje as barreiras sanitárias nos aeroportos do Rio de Janeiro para testar passageiros que vierem da Índia. A preocupação é a nova variante do coronavírus que foi detectada em um morador no norte do estado do Rio, que chegou da Índia no mês passado e testou positivo justamente para essa nova variante. Barreiras sanitárias foram instaladas nos aeroportos Galeão e Santos Dumont para tentar conter a propagação do vírus. Mas nem todos os passageiros serão testados, apenas aqueles que estão chegando da Índia. Para esses, a testagem é obrigatória. Quem tiver resultado positivo vai ficar isolado em um hotel e passar por mais um exame do tipo PCR. As amostras serão encaminhadas para sequenciamento e identificação da variante. Passageiros vindos da Índia passam primeiro por São Paulo e depois fazem escala para o Rio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante indiana já foi detectada em 53 países, muitos deles com voo direto para o Brasil. Hoje, aqui no Galeão, chegou o voo dos Estados Unidos, país com casos da variante. Mas os passageiros desse voo não precisaram passar pela barreira ou serem testados. Esse epidemiologista acha que as medidas não são suficientes para conter o avanço da cepa. Isso não basta aplicar essas ações apenas para voos vindos da Índia, do Reino Unido, da Irlanda ou um ou outro país. Se nós quisermos ter uma ação mais efetiva no sentido de postergar a entrada dessa variante no país, apesar dela já ter aparecido aqui dentro, mas evitar que ela se dissemine no país, é importante que essas ações sejam feitas de forma mais abrangente do que somente para alguns poucos países. A preocupação com a variante indiana aumentou depois que um morador de Campos testou positivo. Ele está em isolamento aqui no Rio. A Secretaria Municipal de Saúde em Campos está monitorando 15 pessoas que tiveram contato com ele. 12 são funcionários do hotel onde ele se hospedou e 2 trabalhadores estavam no mesmo voo. Segundo o município, os 2 trabalhadores passaram por testes que deram negativo e os funcionários do hotel serão testados essa semana. Outro homem de 50 anos que esteve na Índia e chegou a Campos na última sexta-feira testou negativo, mas também está monitorado. E a partir de hoje, quem chega no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país, poderá fazer o teste de Covid em um ônibus laboratório. O Marcos Vinícius Anjos é quem tem os detalhes. Esse ônibus começou a funcionar hoje de manhã por volta das 8 horas e a ideia é que os passageiros com suspeita do vírus não precisem ir para um posto de saúde para poder fazer o teste de diagnóstico, então, para o novo coronavírus. Então, como é que funciona? Esse ônibus fica aqui atrás e lá dentro, os passageiros com suspeita do vírus fazem, então, um teste do tipo PCR. O resultado desse teste sai entre 24 e 48 horas. Nesse período, o passageiro fica isolado dentro de casa. Já para aqueles que não têm onde ficar, aqueles que não têm, então, para onde ir, aí sim a prefeitura disponibiliza um hotel na Zona Norte, onde esse passageiro, claro, também vai ficar isolado. Até às 10h30 da manhã de hoje, 2 pessoas foram atendidas nesse ônibus e uma, inclusive, foi levada para esse hotel na Zona Norte da cidade. Desde quinta-feira da semana passada, quando os passageiros começaram, então, a ser monitorados aqui no aeroporto de Congonhas, mais de 17 mil pessoas já foram testadas, já foram, aliás, monitoradas, sendo que desse total, 23 pessoas apresentaram sintomas. 7 delas recusaram atendimento e as demais estão sendo acompanhadas. O aumento de casos de Covid na região agreste de Pernambuco levantou uma suspeita da circulação da nova cepa da doença nessa região. Aí o governo de Pernambuco está testando os pacientes para investigar essa possibilidade. O Anderson Melo tem as informações para a gente, direto de Caruaru. A explosão de casos aconteceu a partir da segunda semana de maio. Só aqui na região agreste, que engloba 65 municípios, houve um aumento de 55% na procura de leitos de UTI. Para efeito de comparação, nesse mesmo período, no estado inteiro,
a procura foi de 18%. Já o número de casos de síndrome respiratória aguda grave saltou 48%. Desde o dia 26, há um decreto estadual aqui nos municípios do Agreste restringindo as atividades de comércio e algumas atividades consideradas essenciais. O Estado solicitou ajuda federal para fazer uma análise em relação a quais variantes podem estar aqui em Pernambuco, principalmente aqui na região do Agreste. As amostras mais recentes do estado mostram o domínio da variante P1, que recentemente foi rebatizada de Gama. Essa variante foi descoberta em janeiro no Amazonas e hoje responde por 91% dos casos em todo o país. O colapso em todas as cidades com muitos pacientes acabou também sobrecarregando o sistema hospitalar em todas as cidades do Agreste, em especial naquelas que têm leitos de UTI. Em Caruaru, que é um município referência de atendimento no Agreste, dos 194 leitos de terapia intensiva públicos e privados, 192 estão ocupados. Há uma fila de espera para pacientes da cidade e também dos municípios vizinhos. A situação é mesma em outros municípios aqui do entorno. Uma das preocupações relatadas em todas as cidades é que o número de pacientes considerados graves está maior do que em períodos anteriores. Anderson Melo, para o Brasil TV. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou hoje a morte de 3 pacientes no ambulatório médico de Santo André por falta de oxigênio. O Felipe Mancuso foi para lá, na região do ABC Paulista. O que a gente conseguiu apurar até agora é que houve uma pane, uma falha técnica, segundo a direção do AME de Santo André. Então não significa um colapso, falta de insumo, e sim uma falha, inclusive até vou dizer aqui exatamente as palavras do Manuel Miranda, que é o diretor-geral do AME Santo André. Ele falou que houve um problema no backup do oxigênio, e aí esse backup fez com que o oxigênio não fosse enviado corretamente para esses 3 pacientes. Todos estavam na UTI, uma senhora de 81 anos, ela deu entrada esta madrugada, morreu sem oxigênio, e 2 homens de 41 anos. Os 2 já estavam há um pouco mais de tempo no hospital. Todos eles com Covid. Uma situação gravíssima e inaceitável, mas segundo a direção do AME de Santo André, foi algo pontual. Foi uma falha técnica que aconteceu nesse sistema de oxigenação do hospital. A gente também entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde e eles enviaram uma nota para a nossa produção. Disseram o seguinte, que a Secretaria determinou a abertura de sindicância no ambulatório médico de especialidades de Santo André com relação a essas mortes ocorridas hoje. Diz que a Secretaria também determinou que a Fundação ABC, que é a organização social gestora dessa unidade, afaste temporariamente todos os eventuais responsáveis até que os fatos sejam apurados. Diz também que a manutenção da usina de oxigênio já foi realizada e o serviço está completamente restabelecido. O gestor, o diretor da AME já tinha confirmado essa informação para a gente e disse que a Secretaria e o AME se solidarizam com as famílias e vão tomar todas as providências cabíveis. O comércio de Belo Horizonte vai poder abrir no feriado de Corpus Christi na próxima quinta-feira. Quem explica para a gente como vai ser esse funcionamento é a Gabriele Lanza. A Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Belo Horizonte divulgou que o comércio está, sim, autorizado a funcionar durante o feriado de Corpus Christi, graças a um termo aditivo à Convenção Coletiva do Comércio de Belo Horizonte. Só que o lojista que optar por abrir, ele vai ter que respeitar o horário de funcionamento definido pela Prefeitura durante a pandemia. A gente preparou aí uma arte para mostrar para vocês, um quadro que detalha direitinho o horário de funcionamento. Olha só, o comércio varejista não essencial pode funcionar das 9 da manhã até as 8 da noite. As lojas em galerias e centros comerciais também das 9 da manhã às 8 da noite. E os shoppings das 10 da manhã até as 9 da noite. Aqueles comércios que funcionam em sistema de drive-in das 2 da tarde até as 11h59 da noite. Os estabelecimentos que têm alimentação com consumo no local podem funcionar só das 11 da manhã até as 4 da tarde, o mesmo horário em que está previsto o funcionamento dos food trucks. A empresa que decidir abrir vai ter que dar folga para o funcionário até 2 meses depois do mês do feriado trabalhado, ou seja, a gente está em junho, o empregado então deve ter folga até
agosto. Se essa folga não for concedida, o empregador vai ter que pagar as horas extras trabalhadas com um aditivo de 100%. Vamos falar agora de vacinas. As cidades do interior de Rondônia começaram a vacinar hoje as gestantes com as doses da vacina da Pfizer. Os municípios do interior de Rondônia começaram nesta terça-feira, pela primeira vez, a vacinar grávidas e mulheres no pós-parto com a vacina Pfizer-BioNTech. As doses chegaram no estado no fim da semana passada e foram distribuídas para os municípios pelas secretarias regionais de saúde. Aqui em Ariquemes, cidade do interior de Rondônia, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital Porto Velho, mais de 200 mulheres fizeram a inscrição no portal na internet da prefeitura para receber a vacina Pfizer. Mas somente 180 conseguiram fazer o agendamento, que é a quantidade de doses que o município recebeu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município já encaminhou para o Ministério da Saúde uma solicitação para o envio de mais doses para atender todo o público-alvo, mas ainda não teve respostas. Aqui em Ariquemes, a vacinação com a Pfizer-BioNTech de mulheres grávidas e no pós-parto acontece em 3 unidades básicas de saúde, mas já para mulheres previamente agendadas. Franciele do Vale, para o Brasil TV. A polícia investiga um incêndio no pátio de uma delegacia de Presidente Médici, que fica em Rondônia. Vários veículos foram atingidos. Gedeon Miranda. Olá a todos que estão acompanhando o Brasil TV. Isso mesmo, o incêndio começou por volta de 3 horas da tarde e só foi controlado pouco mais de 2 horas depois. 11 carros, um barco e uma motocicleta que estavam estacionados no pátio da Polícia Civil foram destruídos pelas chamas. Esse incêndio foi controlado por uma equipe da prefeitura lá do município e também do Corpo de Bombeiros. Para você ter uma ideia, foram gastos mais de 10 mil litros de água para poder controlar esse incêndio. Felizmente, ninguém se feriu. Agora, a Polícia Civil do município trabalha na investigação para identificar as causas, como começou esse incêndio. Para você ter uma ideia, não é a primeira vez que se registra incêndio neste local. Em dezembro do ano passado, parte do prédio da Polícia Civil de Presidente Médici ficou destruído após o incêndio. Desde Paraná, Gedeon Miranda para o Brasil TV. Nós falamos ontem da reabertura do Hospital Municipal Nestor Piva, em Aracaju, depois daquele incêndio da última sexta-feira. Infelizmente, hoje subiu para 5 o número de mortos no incêndio. Maria José Souza dos Santos, de 56 anos, estava internada com Covid. Ela foi transferida depois do incêndio, mas não resistiu e, infelizmente, morreu ontem à tarde. A polícia está investigando as causas do incêndio, que começou na ala que atendia pacientes com Covid. Uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional e interestadual de armas prendeu um brasileiro nos Estados Unidos e outras quatro pessoas em São Paulo. Mas o alvo desta ação no estado do Rio de Janeiro não foi encontrado justamente na cidade do Rio, na favela da Rocinha, que fica na Zona Sul. Assim que o dia amanheceu na Rocinha, pelo menos 8 viaturas da Polícia Federal já estavam posicionadas na comunidade. As investigações começaram em 2019, depois dessa apreensão no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Dentro da caixa, parecia haver apenas um pneu comum, mas ele estava recheado com 21 carregadores de fuzil AK-47, além de uma pistola. Por causa do flagrante, a operação acabou sendo batizada de pneu de ferro. Artifício bem parecido foi usado com esse relógio, também apreendido pela polícia. Nas bordas dele, havia várias peças de armamento. Tanto disfarce era para tentar esconder um esquema internacional de tráfico de armas. Os policiais descobriram que os materiais apreendidos eram enviados pelos Correios, vinham direto dos Estados Unidos. E o destino era um só: abastecer facções criminosas que atuam aqui no Brasil. A Polícia Federal contou com o apoio da Receita Federal e da Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos. As encomendas ilegais vinham de pelo menos 3 cidades americanas: Kissimmee, Orlando e Tucson. No endereço de um dos investigados em São Paulo, a polícia apreendeu esse carro de luxo, avaliado em mais de R$700 mil.
Na mesma casa, havia dinheiro, passaportes, cartões de crédito e um relógio. Em outro endereço, na capital paulista, a polícia também apreendeu armas, munição, celulares e máquinas de cartão de crédito. Até agora, 4 pessoas foram presas em São Paulo. Entre eles, o homem que é considerado o chefe da quadrilha, Herbert Oliveira de Araújo, conhecido como Paizão. Já o traficante que estava sendo procurado na favela da Rocinha não foi encontrado até agora. A polícia americana prendeu ainda um brasileiro em Orlando, nos Estados Unidos, que também era investigado nessa mesma operação. Os presos aqui no Brasil vão responder por tráfico de armas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação ao tráfico de drogas. Nós não conseguimos contato com as defesas dos presos citados nesta reportagem. E uma outra ação da Polícia Federal aconteceu no Maranhão, contra fraudes na Previdência. E olha só, os policiais encontraram uma grande quantidade de dinheiro e um bichinho de pelúcia. 5 pessoas foram presas e 2 estão foragidas. Segundo os policiais federais, R$500 mil foram encontrados na casa de um gerente do INSS, o nome dele não foi divulgado. Boa parte do dinheiro estava dentro de um ursinho de pelúcia. Segundo as investigações, esse esquema criminoso deu um prejuízo de mais ou menos ali R$5 milhões aos cofres públicos. Os agentes saíram para cumprir 7 mandados de prisão contra investigados por crimes como estelionato previdenciário e organização criminosa. As penas podem passar dos 15 anos de prisão. A Polícia Federal também apreendeu carros e motos avaliados em R$600 mil. Entre os presos estão 2 servidores do INSS que foram afastados de suas funções, segundo a Força Tarefa Previdenciária e Trabalhista. A Justiça Federal determinou ainda que 68 processos de benefícios agora passem por uma auditoria. E no sul do Pará, a ação da Polícia Federal foi em parceria com um grupo especial de fiscalização móvel, combate ao trabalho escravo e crimes ambientais, e aconteceu em áreas rurais dos municípios de Rio Maria e Água Azul do Norte. A operação começou no dia 26 de maio e seguiu até esta terça-feira. E foi realizada nas áreas rurais dos municípios de Rio Maria e Água Azul do Norte, no sul do estado. As equipes paralisaram as atividades de 4 garimpos de ouro clandestinos e também fizeram apreensões de escavadeiras, munições, arma e cerca de 190 gramas de ouro, mercúrio e instrumentos usados em atividade de mineração ilegal. Uma pessoa foi presa em flagrante. Além disso, 22 trabalhadores foram resgatados. Eles estavam atuando em atividades com uso indiscriminado de mercúrio, que traz altos riscos para a saúde e danos ao meio ambiente. Tila Lima para o Brasil TV. E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou as datas das provas do Enem de 2021. O Exame Nacional do Ensino Médio, a gente lembra que a principal porta de entrada para o ensino superior foi marcado para os dias 21 e 28 de novembro, 2 domingos consecutivos. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, a mesma prova será aplicada no formato impresso e digital e no mesmo dia. Segundo o ministro, as inscrições podem ser feitas, começam no dia 30 de junho pelo portal do participante e vão até o dia 14 de julho. O edital da prova deve ser publicado ainda essa semana. Você vai ver a seguir, o Rio Negro, em Manaus, tem a maior cheia dos últimos 50 anos e também a gente te mostra as orientações para os aposentados e pensionistas que vão ter que voltar e fazer a prova de vida no INSS. O Brasil TV está de volta e a gente fala agora das cheias em Manaus. O Rio Negro subiu mais um pouco e agora ultrapassou uma marca histórica. O Luciano Abreu é quem nos conta. O Rio Negro em Manaus hoje atingiu, depois de mais de um século de medições, o nível mais alto já registrado, 29 metros e 98 centímetros. Superou, inclusive, a marca até então histórica de 2012, que era 29 metros e 97. Claro, a cheia traz muitos transtornos. Um exemplo é aqui mesmo no Porto de Manaus. Essa área todinha aqui do Porto está alagada, a área de estacionamento, e a gente já não sabe mais o que é o rio e o que é o acesso ao porto. Na capital, 1.056 casas estão submersas. São quase 24 mil pessoas afetadas em 15 bairros. Para sair de casa, muita gente precisa de pontes de madeira.
Ao todo já foram construídos mais de 9 quilômetros dessas passarelas. A Prefeitura de Manaus cadastrou as famílias para o pagamento de um auxílio moradia e um auxílio enchente, no valor de R$ 500. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, essa cheia histórica de 2021 é resultado de chuvas acima da média do início do ano. A previsão agora é de estabilidade, inclusive com o nível recuando nas próximas semanas. Mas isso vai ser de forma lenta e gradual. O INSS vai voltar com a prova de vida para aposentados e pensionistas. E para ninguém perder o benefício, é muito importante prestar atenção nessas mudanças. Dos mais de 35 milhões de beneficiários do INSS em todo o país, cerca de 12 milhões ainda precisam fazer essa atualização no cadastro, ou seja, a prova de vida. Desde março do ano passado, a exigência da prova de vida estava suspensa pelo INSS por causa da pandemia. Mas agora, essa obrigatoriedade voltou. Ou seja, a partir de hoje, os aposentados e pensionistas que não realizarem a atualização do cadastro terão o benefício bloqueado. A primeira forma que o INSS orienta é fazer a prova de vida pelo aplicativo do celular, pela biometria facial. Mas atenção, só os segurados que possuem carteira de motorista ou título de eleitor digital conseguem fazer pela biometria. Eles serão selecionados pelo INSS. A mensagem chega pelo telefone, e-mail ou SMS, pelo número 280-41. Aí a pessoa tem que baixar o aplicativo meugov.br e autorizar o processo de reconhecimento para fazer a biometria facial. O aplicativo vai pedir para que o segurado faça movimentos com a cabeça. O registro com a selfie feita em vários ângulos vai ser comparado com a foto que já existe na base do INSS. A ideia é facilitar. Mas a Luciana contou pra gente que baixou o aplicativo, só que não está conseguindo fazer o cadastro da mãe. Já fizemos todas as posições, vira, vai, volta para cima, para baixo, e a gente não consegue. Outra opção é ir diretamente ao banco, onde o beneficiário recebe. E este ano, para evitar aglomeração, foi criado um calendário. O cronograma começa este mês para quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril do ano passado e segue até dezembro. Além disso, é possível contar com atendimento da Central Telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Já prestou atenção no calendário? Hoje é dia 1º de junho e começa a expectativa de quem gosta das festas juninas. Lá no Nordeste, em Caruaru, a cidade que defende a condição de dona do maior São João do mundo, pelo segundo ano consecutivo a festa não vai acontecer. E nem as tradicionais comidas gigantes e deliciosas. Mas os organizadores justamente dessas delícias juninas vão festejar sim e, claro, com cuidado, de uma maneira diferente. Basta seguir as pegadas e pacientemente chegar a uma imagem que lembra 23 anos de história. Massa de mandioca, castanha, ovos, açúcar, canela, cravo, erva doce, doce de goiaba. Só que tem mais sim nessa lista. Saudade. Saudade. É que aqui apenas uma amostra da delícia famosa. A festa mesmo do Pé de Moleque Gigante, tradicional do São João, organizada por Dona Maria do Bolo, foi realizada pela última vez em junho de 2019. Ali, 2.800 quilos. E tudo isso antes da pandemia. Depois, só lembrança dessa alegria de compartilhar com tanta gente que dá brilho ao evento. Marcelo, filho de Dona Maria do Bolo, disse que sem São João no ano passado, fez delivery do Pé de Moleque Solidário. E, como devia ser, nada de aglomeração. Sem a festa junina em 2021, vai repetir o formato. Será realizado no dia 25 de junho e iremos distribuir em várias instituições de caridade. E nem todos os representantes das comidas gigantes têm certeza sobre o que vão fazer nesse mês de junho. O certo é que se tiver alguma programação vai ser de um jeito que não haja aglomeração, portanto, sem público. E muitos torcem para que pelo menos haja alguma ação, para mais uma vez deixar a marca daquela comida gigante nesse período junino.
A presidente da Associação das Comidas Gigantes, que reúne 15 representantes, diz que vai esperar para ver se surge uma solução, mas que sem apoio não dá nem para fazer live em junho. Algum companheiro que está pensando em fazer live, se chegar algum recurso, né? Algum patrocinador quiser ajudar, então ainda dá tempo de fazer a live em junho. No São João de Caruaru tem mesmo tradição e fartura. Historicamente, aqui tem o maior cuscuz do mundo. Olha só isso! Ainda, a senhora panela de caldinho de feijão, a tapioca que impressiona pelo tamanho no bairro das Rendeiras. O bolo de milho, nada modesto. Enfim, são mais de 40 festas ao longo de junho com algum tipo de comida gigante. Marta Alves é também a realizadora da caminhada do Tareco e Mariola. Lamenta não poder fazer a festa durante esse São João, como sempre ocorreu na praça do bairro do Vassoural. Mexe demais. A gente até se emociona, né, em falar, porque o São João está nas nossas veias mesmo, né, no caruaruense. E quando a gente escuta um forrozinho, já quer sair dançando, né, isso aí está fazendo assim muita falta mesmo. Mas o ano que vem, se Deus quiser, vai estar tudo no seu devido lugar. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias, daqui a pouco no Jornal Nacional, que começa sempre às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.